A rota, a gente até fala assim, cada sociedade ela tem a polícia que naquele momento precisa. Então, se a gente falar em Inglaterra, né, em que os policiais, tempos atrás, andavam desarmados, hoje não estão mais desarmados porque agora está numa situação de terrorismo, de atentados. Mas se a gente voltasse um pouquinho, Inglaterra, o policial andava desarmado, porque a sociedade permitia que ele andasse desarmado. Então, assim, não é porque o policial inglês é melhor que a gente. Se eu pegar aquele policial da Inglaterra e colocar ele para trabalhar aqui em São Paulo, ele vai ter que trabalhar armado. Tem muito mais dificuldade para trabalhar aqui do que eu ir trabalhar lá na Inglaterra, né? Porque a sociedade é diferente, a legislação é diferente. O policial lá, ele tem força de lei, ele tem um respeito baseado na lei que garante a ele tomar um monte de providência. E a nossa legislação não garante isso para o nosso policial aqui. E eu não preciso nem falar na Inglaterra e São Paulo. A gente pode mudar um pouquinho. A gente pega um policial que trabalha numa área de periferia e um policial que trabalha nos jardins. Já muda. Você pega um policial que trabalha nos jardins, a forma que ele vai lidar com a comunidade ou com as pessoas que transitam por lá é totalmente diferente de um policial que trabalha na periferia. Ele usa a mesma técnica, ele vai trabalhar com a mesma doutrina, mas a forma de se abordar e de se falar com a pessoa é diferente. Porque aquela comunidade, numa região periférica, se eu colocar o policial dos jardins para trabalhar, ele vai ter no começo uma dificuldade para se adaptar a essa realidade. É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. Se ele for abordar a pessoa da mesma forma que ele abordaria uma pessoa aqui nos jardins, ele vai ter que dificuldade. Ele não vai ser respeitado. Da mesma forma, se eu coloco um da periferia para lidar, falar com a mesma forma, a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos jardins, ele pode estar sendo grosseiro com a pessoa dos jardins ali que está andando. Até a forma de falar. O policial ele tem que se adaptar àquele meio que ele está naquele momento. Qual?